Shalom, meus irmãos, eu sou o professor Wesley Bori. Eu estou falando aqui da comunidade Mispahat Adonai de Uberlândia. Se você está assistindo pelos nossos meios sociais, aproveite, curta, compartilhe, comente e mande para outras pessoas para que elas também sejam alcançadas. Eu estou fazendo vários estudos das parashás ou parashiot, como se diz, né, as porções bíblicas, e gostaria de fazer aqui uma meditação com vocês a respeito de uma delas. Essa meditação me fez muito pensar sobre o que nós estamos fazendo com os nossos corpos. Afinal de contas, se você ler a Bíblia, você vai ver que a palavra do Senhor nos diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, é a casa do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar dele. Eu começaria essa palavra fazendo uma pergunta ao estudar essa porção, que é essa aqui. O que eu tenho feito com o meu corpo? Será que o que eu estou fazendo com o meu corpo é exatamente o que a palavra diz que eu posso? E estou me restringindo em fazer aquilo que a palavra diz que eu não posso fazer com o meu corpo? Então, antes de nós entrarmos na parte específica dessa porção, eu gostaria de mostrar para os irmãos, portanto, o que é que nós estamos fazendo que nós não poderíamos fazer, ou devemos deixar de fazer, ou não podemos fazer. Essa porção se chama terumá, ou ofertas. Nós deveríamos ofertar o nosso corpo para o Senhor. Essa porção, portanto, se trata de você parar para pensar que tudo que você faz com o seu corpo é, na verdade, uma caminhada em direção ao céu ou o seu inferno, ou seja, o seu inverso, né, que é o inferno, especificamente. E, portanto, se você quiser estudar mais profundamente, você deve ir nessa porção, lá em Êxodo 25 até Êxodo 27. Linda porção, mas a gente lê e começa a pensar que isso realmente quer nos dizer, né? Nós vamos começar, portanto, falando do lado inverso, o lado que nós devemos deixar ou não deveríamos jamais fazer com o nosso corpo. E aqui estão as práticas. A Bíblia coloca pelo menos 4 coisas que nós precisamos evitar a fazer com o nosso corpo. A primeira delas é imoralidade sexual, porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é correto, e se o teu corpo é o templo do Espírito Santo, então você também deveria se abster dessas coisas. O fato é que quando você olha a palavra do Senhor, você vai ver que existem várias passagens falando sobre isso. Veja, por exemplo, 1 Coríntios 6, 18, que diz: fugir da imoralidade sexual. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o teu próprio corpo, o corpo que é a habitação do Espírito Santo. Mas existem várias outras citações, eu não vou falar muito sobre essas citações, mas gostaria de citar também Hebreus 13:4, que diz: o casamento seja honrado por todos, o leito conjugal mantido puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ou seja, o que nós não podemos fazer com o nosso corpo é imoralidade sexual. Também a tradição oral fala sobre isso. Aliás, muito. Mas eu peguei aqui uma síntese para você entender. A tradição oral, que é através da lei judaica, a halahá, pensamento ético judaico, eles enfatizam isso: santidade, pureza nas relações sexuais. A intimidade conjugal é um mandamento, mas qualquer coisa fora disso é inaceitável, coisa que você não devia fazer com o seu corpo. Isso nos parece muito lógico, não é mesmo? Mas existem mais 3 outras coisas que a Bíblia nos proíbe de fazer com o nosso corpo. A segunda coisa é que nós não podemos nos intoxicar e abusarmos de substâncias. Por exemplo, fumar, beber, usarmos drogas, sejam elas quais forem, nós deveríamos nos abster de fazer isso, porque isso é corromper o teu corpo.
Mas há palavras na Bíblia que falam sobre isso também. Veja, por exemplo, Efésios. Não vos embriagueis com vinho, que traz devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Veja outra citação, Provérbios 23, 20 a 21. Não se junte aos que se fartam de vinho, nem aos glutões, pois os beberrões e os glutões se empobrecerão. É duro, mas é verdade. A tradição oral também fala sobre isso e nos dá uma direta, né? Veja, por exemplo, o princípio do cuidado com o próprio corpo. Cuidar do seu corpo, não ir além nem ficar aquém, não se intoxicar, é, na verdade, algo fundamental. O grande Maimônides falava bastante sobre isso ao dizer que, ao cuidarmos do nosso corpo, nós estamos fazendo, na verdade, uma obrigação religiosa. Porque aquela pessoa que não cuida do seu corpo e se torna doente, na verdade, em grande parte, aos pouquinhos, ela tende a perder a sua espiritualidade. Esta é a segunda coisa que nós deveríamos nos abster. A terceira coisa que nós devemos não fazer com o nosso corpo é mutilar o nosso corpo. Parece uma coisa absurda, né? Mas há muitas culturas de pessoas que mutilam seus corpos. E nos nossos tempos, até mesmo na nossa cultura, existem diversas pessoas que estão começando a mutilar os seus corpos. Mas isso é uma coisa proibida. Veja, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre isso, né? Gênesis 9, 5, 6 diz: Pedirei contas da vida de todo ser humano. Pedirei contas a todo animal e a toda pessoa pela vida de seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo ser humano, seu sangue será derramado, porque Deus fez o ser humano à sua imagem e nós não deveríamos deturpar esta imagem. Deuteronômio 14:1 diz: Não façam cortes em seu corpo, nem raspem a frente da cabeça por causa dos mortos. Isso era muito feito antigamente em rituais pagãos, e muitos judeus acabaram fazendo. A tradição oral é ainda mais enfática em relação a essa questão, ao dizer coisas como, por exemplo, o fato de que a automutilação, que tem um termo específico, é proibido, porque afinal de contas, Deus nos deu um local para que o seu espírito habitasse, ele te deu inteiro e você deveria preparar para devolver esse corpo como ele te deu, inteiro. Mas existe uma quarta proibição. E no nosso tempo, talvez essa proibição seja chocante, porque a Bíblia diz que nós não podemos tatuar o nosso corpo. É uma proibição bíblica. Veja, por exemplo, essa palavra em Levítico 19, 28. Não façam cortes no seu corpo por causa dos mortos, nem tatuagens. Eu sou o Senhor. Deveríamos evitar isso. Na tradição oral judaica, isso é ainda mais forte, essa proibição é muito mais clara, o estudo dessa porção. Porque, afinal de contas, ao fazermos isso, nós estamos corrompendo o corpo que Deus te deu. Meus irmãos, ao olharmos essa questão, e nós vamos fazer aqui uma análise dessa questão para fazermos uma exortação neste momento, a partir do olhar dessa porção terumá, que quer dizer oferta, e que está aqui em Êxodo 25, verso 1, até Êxodo 27, 19. Para que a gente possa avançar mais rapidamente, eu fiz aqui um breve resumo, está em 6 partes. A primeira coisa dessa porção é que o povo foi chamado a fazer doação, doar bens, né? Ouro, joias, para que fosse construído o tabernáculo. O povo começou a doar. Portanto, a construção era feita para este santuário.
E essa é uma primeira grande questão. O tempo todo nós somos chamados também a doar. Mas aí, as 5 partes desse santuário começou a ser construída. A próxima parte é a primeira das construções, a Arca da Aliança, que você vai ver ali em Êxodo 25, versos 10 a 22. Havia especificações para esta arca, como que deveria ser, não é mesmo? A próxima parte, ou o segundo objeto a ser construído, é essa mesa dos pães da proposição. Você vai ver em Êxodo 25, 23 a 30. Depois você vai ver uma terceira parte, que é o candelabro de ouro que você conhece, o menorá. Até hoje nós usamos ele aqui. E em si, a próxima parte, o tabernáculo em si, que é o templo, né? E depois o altar de bronze e pátio. Bom, eu gostaria de pegar uma dessas partes especificamente na nossa reflexão, para que você entenda uma coisa que me chamou muita atenção. É o fato de que, embora isso aqui seja um conjunto de ofertas para uma construção de algo específico pelo Senhor, na verdade, se você olhar os estudos rabínicos, você vai ver que cada um desses 5 aspectos a serem construídos aqui, que tem um nome específico, cada um desses aspectos representa uma parte do nosso corpo. E eu gostaria de meditar por que cada uma dessas partes representa um corpo, ou uma parte do seu corpo para você pensar. Bem, esses 5 aspectos são os aspectos representativos do corpo e, portanto, nós temos aqui um nome hebraico para esses 5 objetos dessa porção. É o nome Mishkan. Quando você tem o tabernáculo, o propiciatório, tudo aquilo, nós falamos, o conjunto disso é Mishkan. O Mishkan, ele é uma representação, de acordo com os rabinos, do nosso templo do Espírito Santo. Essa representação não é meramente uma imagem, ela é também uma forma de nós entendermos, porque, na verdade, quando você doa o seu corpo para Deus, você deixa o Senhor habitar dentro de você, na verdade, você começa a alinhar a sua vida com os propósitos divinos. E, por fim, antes de mostrarmos cada uma das partes, eu gostaria de dizer que quando você faz isso do seu corpo, o lar em que Deus habita, então, na verdade, o seu corpo é, de fato, uma expressão de Shekinah ou Shekhinah, ou seja, quando Deus se manifesta porque você está aqui presente. Deus se manifesta também por meio de você. E aí, nesse sentido, a primeira parte do corpo. Primeiro objeto, a arca. De acordo com os rabinos, a arca representa o coração. E por quê? É porque na arca estava aquele que era considerado, pela maioria dos estudiosos, o principal objeto, as tábuas da aliança, onde estava a palavra do Senhor, a lei de Deus. E os rabinos dizem que este objeto representa o nosso coração, porque, na verdade, nós precisamos guardar no nosso coração a lei de Deus, a palavra do Senhor. Quando nós olhamos o que os rabinos falam sobre isso, nós podemos dizer que é no nosso coração que está a fonte das emoções, a fonte das suas vontades, a fonte da tua consciência. Você deveria lembrar-se da palavra e da lei de Deus, você deveria amar aquilo que você está lembrando, e você deveria ter vontade de viver aquilo que você está lembrando. Porque se você estiver no seu coração, tudo mudará. Mas a verdade é que quando nós olhamos aqui os ensinamentos que isso quer nos dizer, você vai ver que essa pessoa que guarda a palavra no coração, na verdade, vai ter 3 características. Essa pessoa deixará a soberba, a vaidade e se tornará humilde, se tornará uma pessoa perdoadora e se tornará uma pessoa que ama, amorosa.
amar, aquele que se dá pelo outro, aquele que se dá de tal forma que vai fazer atos altruísticos altamente impactantes e que nós, como filhos de Deus, também deveríamos conhecer e praticar. Portanto, a palavra do Senhor precisa estar no nosso coração. Deveríamos amar a palavra. Os rabinos dizem que o segundo objeto, que é a menorá, que é aquele candelabro com as velas, representa os nossos olhos. Uma coisa interessante a respeito disso é que a menorá era o único objeto que iluminava aquele santuário. Lá haviam as velas, haviam as luzes, e, portanto, na escuridão da noite, você não tropeçava nas coisas, os sacerdotes não tropeçavam nas coisas, porque havia aquela luz. Mas a palavra do Senhor diz que os olhos são a luz da tua alma, e que nós enxergamos dessa forma. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou lâmpada do corpo, como diz em Mateus, são os teus olhos. De maneira que quando a menorá está acesa, ela na verdade está dizendo: onde os meus olhos estão sendo colocados? Porque dependendo de onde você colocar os teus olhos, aquilo você pensará. E onde você colocar os teus olhos, você vai viver de acordo com o que você vê. Porque aonde você colocar os teus olhos, você vai formar a tua ideia. Este é um ensinamento prático. Se você colocar os teus olhos para ler a palavra do Senhor, para aprender o que o Senhor quer te ensinar, se você se esforçar com os teus olhos para buscar a sabedoria que vem do alto, então com o tempo você também se tornará sábio. Sonhará sonhos de Deus, falará palavras que vêm do céu e, portanto, andará nessa vida como alguém que sabe o que Deus quer dizer. Segundo objeto. Nós já falamos, portanto, de 2 órgãos humanos. O terceiro objeto existente é o pão da proposição. Naquela mesa do pão da proposição, sempre havia 12 pães. Cada um dos pães representava uma tribo de Israel. E esses pães eram trocados toda semana. A verdade é que o pão representa o estômago, o intestino. É isso que os sábios de Israel dizem. Que ao representar tudo isso, nós estamos dizendo que nós precisamos de alimentos para sustentar a nossa vida. Nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos manter o nosso corpo vivo. Mas a palavra do Senhor nos diz que há coisas que não podemos comer e há coisas que devemos comer e há sequências de comidas. Na verdade, se nós prestarmos atenção, nós precisamos entender que comer certo, na quantidade certa, na hora certa, de um jeito certo, tende a fazer com que o corpo, que é templo do Espírito Santo, tenha saúde. Tenha, portanto, através da saúde, discernimento das coisas. Este é um aprendizado prático que você vai ver ao longo da Bíblia. Há mais alguns objetos. O quarto objeto é o altar de incenso. Esse altar de incenso representa, de acordo com os rabinos, a boca. Por quê? Lá no altar de incenso é onde nós tínhamos as pessoas elevando as suas vozes para a oração através da boca. E nós temos aqui alguns aprendizados muito importantes. O primeiro deles é que você usa a boca para amaldiçoar e abençoar. Você usa a boca para se comunicar com as pessoas. Mas nós, irmãos, precisamos ser boca de Deus aqui na terra. Nós precisamos entender que se você estiver caminhando na vida como um filho de Deus, tentando lutar contra si mesmo, você vai zelar pela sua boca. Você vai evitar fofoca,
você vai evitar caluniar, você vai evitar palavras maliciosas e vai usar palavras de santificação, palavras de construção, palavras que vão fazer com que as outras pessoas enxerguem Deus na sua vida, palavras de bênção, palavras de apoio, palavras de mudança. Portanto, que as nossas orações sejam orações de elevo. Por isso que este altar representa a nossa boca, que também deveríamos cuidar dela, porque a boca também fere. Mas eu gostaria, portanto, de dizer que é muito interessante ao ler essa porção, porque a gente lê, a gente vê lá todas as ofertas, né? Mas a gente não presta atenção que, na verdade, essas ofertas, esses objetos, eles têm muito a ver com quem nós somos. E então, nesse sentido, fechando aqui esse raciocínio, eu gostaria de fazer uma conclusão e algumas exortações para que nós pensemos nos nossos dias que vamos viver. A primeira conclusão que você tem lendo essa palavra, além de entender que cada um daqueles objetos é parte, portanto, do seu corpo, é que Deus deseja habitar entre nós. O Senhor, Ele quer ficar pertinho de você. Ele quer, portanto, que você esteja sempre, sempre próximo. Por isso, Ele quer fazer um templo de habitação. E esse templo, mais especial dos templos, é o teu próprio corpo. A segunda conclusão que eu chego estudando isso é que, se você entender espiritualidade verdadeira, envolve a participação de todos vocês. Nessa porção, o Senhor começa pedindo para que toda a comunidade doe algo para que o seu templo seja construído. E muitas vezes, nas nossas festas e nas coisas que buscamos fazer, cada uma das pessoas dá uma contribuição, alguns grandes, outros pequenos. A terceira conclusão que eu posso chegar disso aqui é que o Senhor, na sua ordem divina, integra o que é espiritual com o material. Porque aquilo que está no mundo espiritual tem que existir aqui no mundo material. E por fim, eu gostaria de dizer nessa porção que nós, através dos nossos corpos, representamos o Mishkan, cada um dos nossos pedaços de corpos. E, portanto, nós precisamos exortar a cada um de nós a viver isso. São 5 exortações. A primeira delas, nós precisamos praticar constantemente generosidade voluntária. Não é o quanto que você pode ajudar, mas é a sua disposição em ajudar. E há pessoas que procuram outras, mas haverão aquelas que procurarão você. E ao procurar você, você, nas possibilidades que você tem, disponha-se, meu irmão, a servir. A segunda exortação que eu gostaria de fazer sobre essa porção é que você precisa cuidar dos detalhes da sua vida espiritual. A sua vida espiritual acontece em cada um dos pedaços do seu corpo, no seu coração, nos seus olhos, na sua boca, em cada um deles. E nós precisamos ser zelosos. A terceira exortação que eu gostaria de dizer para você é que você precisa ser a menorá na vida de muitas pessoas, com aquilo que você vive, com a forma com que você brilha, com as coisas que você fala, o jeito que você contribui. Porque se você fizer isso, as pessoas vão dizer, como o próprio profeta Isaías dizia, que o ímpio apontará para você e dirá: ali vai o Filho de Deus. A quarta e penúltima exortação. Você precisa construir comunhão. Você tem que se lembrar que Deus se manifesta por meio da união dos seus filhos e pelo fato de que os seus filhos se ajudam. Eu sei que pessoas são diferentes umas das outras, há pessoas que estão preparadas e outras não. Mas no que depender de você, construa isso, contribua. Não seja você aquele que faz dissensão, que separa as pessoas. Construa. E por fim, eu gostaria de dizer, analisando isso, que haverá uma grande revolução na sua vida e na vida de todos que entrarem em contato com você,
se você fizer do seu corpo um santuário. E é este santuário, de fato, que deveria ser a coisa que você deveria doar para o Senhor. Porque se você doar o seu corpo, então haverá ali a habitação do Senhor com você, por você e em você. Senhor, nosso Deus, eu clamo agora a todos que estiverem ouvindo essa mensagem, para que se disponham a transformar o seu corpo no templo do Espírito Santo. Senhor, eu clamo a todos para que se disponham e façam, portanto, do seu corpo um coração vivo, um coração que tenha muito prazer na tua palavra. Senhor, que haja nesse coração muito amor pela lei de Deus, o Senhor. Que os seus olhos se abram e que os seus olhos tenham, portanto, direcionamento para que o Senhor, aquilo que o Senhor apontar, para que o eterno Deus, o Deus da providência disser, que possamos ter fé, possamos ter contentamento, Sinhar. Cada um dos nossos pedaços de corpos sejam, portanto, este santuário que o Senhor habite. Seja conosco, Senhor. Eu clamo em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém.